No texto que nós lemos inicialmente, vejam que interessante. Atos capítulo 19, lá no versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então o que estava acontecendo aqui? Pessoas que, por exemplo, adoravam falsos deuses, como por exemplo a Diana dos Efésios, publicamente confessavam isso e diziam: eu fui, na minha ignorância, um adorador de Diana dos Efésios, chamada de Rainha dos Céus. Isso te lembra alguma coisa? Rainha dos Céus? Esse demônio vem de longe, né? Chamada de Rainha dos Céus. E só que agora eu conheci a verdade através de Jesus Cristo, e eu estou queimando as imagens da Rainha dos Céus, destruindo todas elas, e os livros de feitiçaria que eu tinha também, eu estou queimando todos eles, não importa o valor que eles custem, porque se isto é errado para mim, seria errado para qualquer outra pessoa também. Estão compreendendo? Quando nos convertemos a Cristo, precisamos confessar os nossos pecados. Agora, há pecados, isso para a glória de Deus, compreendem, irmãos? Compreendem? Para a glória de Deus. Eu era tal coisa e agora o Senhor me transformou. Vejam do que Jesus me libertou. Compreendem, irmãos? Agora, existem pecados, né, que são muito íntimos. Você pode confessá-los diretamente para Deus. Por exemplo, Davi, ele menciona isso no Salmo 32, versículo 5. Ele declara ao próprio Senhor: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? O nosso Deus, Ele está pronto, Ele está disposto a nos perdoar os pecados, desde que com humildade nós venhamos nos aproximar dEle para confessar os nossos pecados e pedir a sua misericórdia e pedir a transformação na nossa vida. Amém, meus amados? Amém, meus amados? Irmãos, eu fico preocupado com a nossa igreja. Eu não sei se é porque a gente grava as pregações e elas vão para a internet. Porque, irmãos, na nossa igreja se prega muito sobre pecado. Alguém já notou isso? Me preocupa isso, irmãos. Sabe por que me preocupa? Porque significa que há irmãos que continuam insistindo nessa burrice que é o pecado, idiotice que é o pecado. Há pessoas que insistem no pecado. É uma burrice, idiotice, tolice. A pessoa que peca está trazendo demônios para a sua vida, prejudicando a si mesma, prejudicando a sua família e prejudicando a igreja, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. E eu estava meditando nisso hoje, sabe? Eu estava dirigindo e meditando, pensando: como é que pode isso, meu Deus do céu? Tantos anos, e ainda precisamos ficar no beabá do pecado, porque tem que se arrepender do pecado, porque o pecado vai jogar você no inferno. Até quando? Quando é que nós vamos poder pregar outras coisas aqui? Sabe? Agora, Deus é tão misericordioso que Ele tem usado os pregadores desta igreja para continuar nos ensinando sobre o pecado, até que os irmãos que Ele quer salvar se arrependam de seus pecados. Compreendem, irmãos? Então, em nome de Jesus, vamos entender isso. O pecado faz com que você sofra.
nas mãos de demônios, faz com que você seja oprimido, faz com que você seja triste, faz com que você fique depressivo. Sabe, o pecado ele traz consequências, não se brinca com o pecado, é como brincar com fogo, mais cedo ou mais tarde vai se queimar. Então nós precisamos compreender o seguinte: Jesus morreu na cruz para nos lavar dos pecados, para que não continuemos pecando. Não é para que continuemos pecando, porque Ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Eu acho que tem gente que entende ao contrário, sabe? A partir do momento que eu compreendo que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, eu não quero mais pecar, porque eu não quero ser considerado culpado da morte do Filho de Deus. Todo aquele que não se arrepende dos seus pecados será condenado, porque será encontrado pelo justo juiz como responsável pela morte do Filho de Deus. Isso é gravíssimo, irmãos. Então, em nome de Jesus, vamos nos arrepender. Estão entendendo, queridos? Isso é muito sério, é muito grave. Veja comigo aqui, por favor. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Porque o verdadeiro arrependimento, ele gera confissão de pecados e gera o que mais? Renúncia. As pessoas jogaram fora, lá em Atos capítulo 19, os livros de feitiçaria, as imagens de escultura. E eu pergunto a você, quanto te custou se converter a Cristo? Quanto te custou? Você se desfez das roupas que precisava se desfazer para ser um cristão? Porque não tem como seguir Jesus com indecência. Não tem como. Se você se converteu a Cristo, supostamente, e não examinou as tuas vestes para ver se você tinha que jogar fora alguma coisa indecente, moda do mundo, você não se converteu a Cristo. Você não renunciou. Você largou os palavrões? Ou continua falando palavrões? Você largou as palavras torpes? Ou continua usando palavras torpes? O que são palavras torpes? Palavras torpes são palavras que hoje já não são mais consideradas palavrão. Só que há 20 anos atrás eram consideradas palavrão. E tem uma palavra torpe que me incomoda muito, sabe? E de vez em quando algumas pessoas usam essa palavra. Começa com S. Não é S de Satanás, não. É um palavrão, irmãos. E tem gente que usa isso na maior naturalidade. Olha, eu até admito uma criança que já nasceu nesse contexto. Mas ensine a ela, meu filho, minha filha, não fala essa palavra não. Sabe? Essa palavra não convém. A mesma coisa uma outra palavra que começa com a letra P. P de pato. Sabe? Tem uma palavra torpe também. E as pessoas às vezes, sabe, soltam essa palavra assim no momento. Palavra torpe. Ah, mas está lá no dicionário Aurélio como uma gíria. Não. É uma palavra torpe. Há 20 anos atrás era palavrão. Se eu falasse isso, eu levava um tapa na minha boca dos meus pais. Compreendem? Quando eu era criança. Então a gente precisa examinar o que nós estamos renunciando por amor a Cristo. Estamos deixando velhos hábitos errados? Ou continuamos a mesma coisa? Como é que nós vamos expulsar demônios se nós continuamos andando do mesmo modo que o mundo, influenciado pelos demônios? Então, aqui nós temos Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que significa isso? Se eu tenho que renunciar a tudo que eu tenho para ser discípulo de Cristo, porque Ele é o Senhor, não só de língua, mas de fato e em verdade, significa que tudo
que eu penso que tenho, na verdade, é dele, não é meu, é dele. Compreende, queridos? Estão compreendendo? Esta roupa aqui não é minha, é do Senhor, é dele. Esta Bíblia não é minha, é dele. Se o Senhor disser para mim, tira essa camisa e dá para alguém, eu vou tirar e vou dar para essa pessoa. Se o Senhor disser para mim, pegue esta Bíblia e dê de presente para alguém, eu vou dar. Eu já fiz isso várias vezes. O Senhor já mandou fazer isso várias vezes. Compreende, irmãos? Porque tudo que eu tenho já não é mais meu, é dele. É dele. Só que há pessoas que o Senhor manda fazer tal coisas e não fazem, e não obedecem, e infelizmente perdem com isso. Só tem a perder com isso. Eu queria que desse tempo de eu contar o testemunho que aconteceu com o missionário Reginaldo. Vou ver se eu conto na próxima ocasião. Por ele obedecer o Espírito Santo. Foi agora, essa semana, o presente que Deus deu para ele. O Espírito Santo falou com ele: porque você me obedeceu, você verá o que eu vou fazer na sua vida a partir de agora. O Senhor mandou ele ir para a Bahia, onde ele não conhecia ninguém, Salvador, para entregar um recado da parte do Senhor para um pastor. E ele obedeceu, e ele foi. E é tremendo o que ele tem para contar. Em fevereiro, se Deus quiser, ele conta aqui para a gente. Então, renunciar significa priorizar a Cristo. Amém, amados? Cristo tem que ser a prioridade na minha vida. Uma prova disso foi o que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como assim? Eu não entendi, pastor. Vou explicar para você. Você se tornou convertido a Cristo, e o Senhor mandou você não mentir mais. Tocou o telefone na sua casa, você atendeu e comunicou a um familiar seu: é fulano de tal. E o familiar disse assim para você: diz que eu não estou. E agora? E agora? Diz que eu não estou. E foi a sua esposa ou foi o seu marido que não é convertido ainda. Você vai dizer que ele não está? Ou que ela não está? Ou você vai obedecer a Cristo e dizer a verdade? Você vai arrumar um problema dentro de casa, porque você vai dizer: eu não vou dizer que você não está. Por quê? Porque é pecado, a mentira é do diabo, eu não vou dizer isso. Diga você que não está. Claro que ela não vai dizer que não está. Claro que não, né? Você quer que eu diga que você não está? Tá bom. Olha, ela mandou dizer que não está. Pronto, você obedeceu, né? E você não mentiu. Compreende? Agora vai ou não vai aborrecer esse familiar? Vai aborrecer. Eu vou dar um outro exemplo. Você esperou a semana inteira pelo domingo para você rever os irmãos em Cristo, para nós adorarmos juntos a Deus, e faltando minutos para você vir para a igreja, chegou um parente para te visitar, e ele sabe que você é crente, mas ele foi na maior cara de pau mesmo, usado pelo diabo, sabe? Usado pelo diabo, para visitar você, faltando minutos para você vir para a igreja. Você já estava se arrumando. E aí? Você vai agradar os seus parentes? Ou você vai priorizar Cristo e dizer para eles: vamos para a igreja comigo? Vamos para a igreja comigo. Não, mas eu vim visitar você. Mas você já está visitando, então a gente vai para a casa de Deus. Não é melhor do que a minha casa? Não quero ir para a igreja não. Então tá bom, eu vou. Então não vá. Você está entendendo? Agora, hoje em dia eu vejo o seguinte: as pessoas não querem mais aborrecer ninguém. Eles querem seguir Jesus e não aborrecer o pai, não aborrecer a mãe, não aborrecer o filho, não aborrecer a filha, não aborrecer o irmão, sabe? Não querem mais aborrecimento. É impossível. Paulo disse: se nós vivermos piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos, padeceremos perseguições.
Se ninguém se incomoda com a tua fé, a sua fé está esquisita, viu? Me desculpa dizer. Que o verdadeiro cristão incomoda as trevas. Ele não entra no esquema desse mundo. Ele é uma nova criatura. Não pratica mais o pecado, não participa mais de pecado. E é assim. Isso nos leva, para nós encerrarmos, à segunda evidência da fé, que é a conversão. O que é a conversão? É mais do que o arrependimento. O arrependimento é o confessar os pecados. O arrependimento, ele olha para trás. Mas a conversão olha para frente. Eu não vou mais praticar as coisas erradas que eu praticava. Então a verdadeira fé tem a evidência do arrependimento e tem a evidência da conversão. E o que é a conversão? O próprio, aqui nós temos novamente Pedro, dizendo em Atos capítulo 3, arrependei-vos, pois, versículo 19, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancelados os vossos pecados. Se nós não nos convertemos, o texto me mostra que não há cancelamento de pecados, porque não houve genuína fé em Cristo. Eu apenas ouvi, mas não pratiquei. Ou então pratiquei apenas pela metade. Apenas me arrependi e fico naquele processo de peco e me arrependo, peco e me arrependo, peco e me arrependo. Eu preciso passar desse processo. É peco, me arrependo e me converto, para não pecar mais. Amém, queridos? E se porventura eu cometer o mesmo pecado, não será uma prática, será um desastre, né, que aconteceu, um acidente de percurso. Compreendem, irmãos? Mas não algo que eu quis fazer. Então, um texto muito interessante sobre isso é o que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Lembram que eu disse que o pecado é uma burrice, uma tolice? Pois é, a pessoa tem que retornar à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, porque quem está por trás do pecado é ele, é o diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Viram aí? A pessoa que pratica o pecado está sendo cativa do inimigo, está aprisionada por Satanás. Ela precisa ser apresentada a Cristo, ao Evangelho, para que ela se arrependa dos seus pecados e retorne à sensatez, abandonando esses pecados e praticando o que o Senhor espera que venhamos praticar. Outro texto, Atos capítulo 14, versículo 15. Vamos ler alguns versículos aqui, para que estejamos bem consolidados na palavra. Atos capítulo 14, versículo 15, aonde Paulo declara o seguinte: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Viram aí? E vos convertais ao Deus vivo. Outro texto, também em Atos, agora é um pouco mais comprido, mas é necessário que nós venhamos lê-lo. É quando Paulo dá o seu testemunho de conversão. Atos capítulo 26, versículo 13.
Atos 26:13, que nos diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu, Paulo que está falando isso, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém? Esta é a questão. O arrependimento é sim uma evidência da fé, porém a verdadeira fé tem o arrependimento acompanhado de uma genuína conversão. E o que é a conversão? A prática de obras que sejam agradáveis a Deus, que sejam da vontade de Deus. Esta é a verdadeira conversão. Então, se nós temos uma verdadeira fé em Jesus, nós precisamos nos arrependermos de nossos pecados e nos convertermos ao Senhor. Eu não posso ensinar sobre batalha espiritual para pessoas que não se arrependem, para pessoas que continuam em práticas que há muito tempo já deveriam ter abandonado. Continuam falando mal do próximo, falando palavrões, se vestindo indecentemente, invejando, caluniando, difamando, prejudicando os outros, pagando o mal com o mal, se irando, gritando, esbravejando. Não tem como, irmãos. Se alguém que se diz cristão tentar expulsar um demônio dessa maneira, vai passar vergonha. Na nossa próxima aula, eu vou começar a aula aqui, colocando o vídeo de um demônio que se manifestou quando foi preso por policiais, e ele foi colocado dentro da viatura manifestada. E um dos policiais, que certamente é evangélico, tentou expulsar o demônio. Sabe o que o demônio disse para ele? Faz a minha vontade e quer me expulsar, é? O policial foi envergonhado. Foi envergonhado. E esse não é o único vídeo no YouTube que tem esse tipo de situação. Eu vou ver se eu encontro mais alguns aí. Embora eu não goste, desse tipo de coisa, é importante para que a gente compreenda que isso não é uma brincadeira. Como é que o demônio sabe quando nós estamos em pecado? Será que ele é onisciente? Não. Mas é a mesma coisa, por exemplo, como é que eu sei, lá do meu quarto na minha casa, que a minha esposa está fazendo, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Uma coisa bem gostosa mesmo. Um bife acebolado, pronto. Como é que eu sei que a minha esposa está fazendo um bife acebolado? Eu não estou lá na cozinha, eu estou lá no quarto.
Será que eu sou onisciente? Né? E antes de chegar na cozinha eu digo para ela: meu amor, eu já sei o que você está fazendo, um bife acebolado. É mesmo? Caramba, você tem o dom de adivinhação? Claro que não, eu senti o cheiro. Irmãos, os demônios sentem o cheiro do pecado. Vocês estão compreendendo? Eu repito isso aqui. Por isso que eles são comparados a porcos. Se você pegar um porco e colocar ele num ambiente limpo e perfumado, e do lado desse ambiente tem um local sujo e lamacento e fedorento, para onde você acha que o porco vai? Aonde é que ele vai se sentir bem? No lugar sujo, lamacento e fedorento. É por isso que Pedro escreveu que o diabo anda ao derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Por quê? Porque há pessoas que ele não pode devorar. Há pessoas que são intragáveis para o diabo. E eu espero que você seja uma dessas pessoas intragáveis, que o diabo não suporta. Certa vez, minha esposa e eu fomos visitar uma pessoa nova convertida, e quando estávamos na casa dela, eu pedi um copo d'água. Quando ela foi servir o copo d'água, ela ali perigosamente perto da pia, com facas sobre a pia, sabe? Ela olhou assim para mim, segurando aquela garrafa, e disse assim: pastor, eu não sei explicar, mas está me dando um ódio do Senhor assim, eu estou sentindo uma coisa estranha. E pronto, manifestou. Imediatamente eu disse: em nome de Jesus, mão para trás agora, eu te amarro, eu te manieto em nome de Jesus, cai por terra agora e sai em nome de Jesus. E graças a Deus saiu. Então veja que interessante. Aquela pessoa, a gente estava fazendo uma visita amável, né, meu amor? Na casa dessa pessoa, uma visita amável na casa dela. Estava tudo indo tão bem, eu pedi um copo d'água. Quando ela pegou o copo d'água, ela foi me dar um copo d'água, o demônio se irou. Por quê? Porque o que diz a palavra? Aquele que dá um copo de água fresca por minha causa para alguém, receberá o seu galardão. Então, na hora que ela foi me dar o copo d'água, o demônio se irou. E manifestou. Mas foi expulso em nome de Jesus para a glória de Deus. E essa pessoa passou a frequentar a igreja, a vir à igreja, se firmou por um tempo, depois se afastou. Mas enfim, a obra é assim mesmo, né? A gente faz a nossa parte, né, irmãos? A gente faz a nossa parte. Agora, é interessante isso, porque quando você começa a sentir raiva de homens de Deus, que você sabe que são homens de Deus, você começa a sentir raiva de homens de Deus, cuidado, que esse é o primeiro passo para você ficar endemoniado, tá? Uma pessoa que sente raiva do seu pastor está com um problema de demônio, a não ser que essa raiva seja porque o pastor mentiu, roubou, adulterou, aí é justificável, não é? Mas está com raiva do pastor porque o pastor é correto, porque o pastor é íntegro, porque o pastor faz a coisa certa, porque o pastor não tolera a coisa errada, aí está com raiva do pastor. É problema sério isso aí, problema seríssimo isso aí, viu? Judas ficou com raiva de Jesus, porque Jesus o repreendeu em público, né? Quando aquela mulher perfumou Jesus com um perfume caríssimo, e Jesus disse: para que esse desperdício? Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Na verdade, ele que carregava a bolsa, ele queria aquele dinheiro para roubar o dinheiro. E Jesus repreendeu Judas, repreendeu também os demais apóstolos, e Judas ficou com raiva de Jesus, a ponto de, saindo dali, ter decidido trair Jesus. E Jesus ainda assim deu oportunidade de arrependimento para Judas. Na última ceia,
Jesus pega o pão, molha no vinho e dá para Judas. Isso era um ato de quê? De honra. A pessoa que na mesa recebia do anfitrião o pão molhado no vinho, estava sendo ali honrado. Jesus estava fazendo um ato de amor a Judas, ou seja, estava praticando o que ele mesmo ensinou: faça o bem aos que te fazem o mal. Olha aí. E quando Jesus fez isso para Judas, diz a palavra, que nesse momento o diabo entrou em Judas. Não foi nem demônio não, o diabo entrou em Judas. Porque quando a missão é grande demais, o diabo não manda intermediários, vai ele mesmo fazer. O próprio diabo. O Judas não ficou endemoniado, Judas ficou endiabrado. Compreende, irmãos? Então, quando nós endurecemos o nosso coração, aquilo que era uma mera opressão maligna se torna uma manifestação demoníaca. E Judas andou com Jesus, irmãos. Ele andou com Jesus. Mas em determinado momento ele se tornou um ladrão, se tornou alguém que amava mais o dinheiro do que ao Senhor, se tornou um opositor de Cristo. Ele queria ganhar algum com Jesus, compreendem? E infelizmente hoje há pessoas que seguem Jesus por interesse de ganhar alguma coisa com isso, se tornando semelhantes a Judas. Irmãos, como é importante nós guardarmos o ensinamento de Cristo, praticarmos isso. Isto é ser igreja. Irmãos, qual foi a missão que Jesus deu para nós? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós somos apenas discípulos de Cristo se guardamos os ensinamentos de Cristo. Amém? Se não guardamos, não nos enganemos, porque não vamos expulsar demônio algum se estivermos na prática do pecado. Agora pode até ser que alguém expulse um demônio em nome de Jesus numa prática pecaminosa, por uma falsa expulsão, ou quem sabe porque o diabo mudou de tática, né? Compreendem, irmãos? Ele mudou de tática. Ele agora permite que alguém no pecado expulse um demônio, para que essa pessoa continue no pecado, pensando que está salva. Eu não duvido que isso possa acontecer. Aliás, eu sei de uma história nesse sentido, mas eu não tenho tempo de contar isso hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus nos ordenou, irmãos? Eu vou dizer apenas aqui duas coisas, irmãos, para nós encerrarmos. A primeira delas é a oração. Jesus não nos aconselhou orar, Ele nos ordenou orar. A oração é um mandamento de Cristo. Por exemplo, não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Lucas capítulo 18, você conhece essa parábola, está escrito no versículo 1: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então Jesus ensinava que a oração era o quê? Um dever. Não era um direito, era um dever, nós temos que orar. E Ele nos deu exemplo de uma vida de oração. Em Lucas capítulo 21, versículo 33, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aliás, esse versículo que eu acabei de ler aqui, Lucas 21, 36, é um versículo destinado ao nosso tempo, a esta geração do fim. Quanto mais se aproxima o fim, mais nós temos que intensificar as nossas orações, irmãos. Mais precisamos intensificar as nossas orações e a vigilância, porque os dias são terrivelmente maus.
Outro mandamento do Senhor, sobre o perdão. O perdão não foi um conselho que Jesus deu. Eu te aconselho que vocês perdoem, vocês vão se sentir melhor, vocês vão se sentir mais leves. Vejam como vocês vão se sentir bem com isso. Não foi assim que Jesus falou sobre o perdão. O Senhor disse, Marcos 11, 25, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdoai. Se nós não perdoamos, não somos perdoados. Por quem? Por Deus. Como isso é sério, irmãos? Como isso é sério? Se você decide não perdoar, você está insistindo no quê? No pecado. Quem é que está aplaudindo você porque você não perdoa? É Deus? Você acha realmente que Deus está contente com isso? É claro que não, são os demônios. Como é sério quando nós decidimos guardar mágoa, ressentimento, porque é uma decisão, irmãos. O perdão é uma decisão que nós tomamos. Se o perdão fosse um sentimento, ele não seria mandamento, compreende? Perdão é mandamento, perdoai, é uma ordem que o Senhor nos dá. Vocês pensam que eu já não tive pessoas que me aborreceram, que falaram mal de mim, que me decepcionaram e que eu perdoei, porque eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, eu vou para o inferno junto com essa pessoa. Então é uma questão de inteligência espiritual, irmãos. É uma questão de inteligência espiritual. Sabe aquela pessoa que detesta você, que te faz o mal e que você, por causa disso, não suporta nem olhar para a cara dela? Se você não perdoar essa pessoa, você vai olhar para a cara dela por toda a eternidade. Lá no inferno, que é o lugar para onde ela vai, e você também, porque você não perdoou essa pessoa. Porque você insistiu na desobediência de um mandamento essencial para a tua salvação e para a minha salvação, que é o perdão. Perdão não é um sentimento, é um mandamento. Então, que negócio é esse de expulsar demônio sem que a gente perdoe, sem que a gente tenha um coração puro, livre de ressentimentos, de mágoas? Em Lucas 6,37 o Senhor nos adverte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Amém? Em Lucas 17, versículo 3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Amém? Perdoa-lhe. O Senhor não disse, diga, vou pensar no assunto. Então nunca dê essa resposta para alguém que te pedir perdão. Perdoe. Libere o perdão, para o seu próprio bem. Paulo, sabendo quem estava por trás do ressentimento, da mágoa, do rancor, escreveu aos Coríntios capítulo 2, versículos 2 aos Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Como assim? Paulo está dizendo o seguinte, que se ele não perdoar, Satanás alcançará vantagem sobre ele. Mas ele, Paulo, não ignora os desígnios de Satanás, os propósitos de Satanás, os intentos de Satanás, compreende? Compreende quem é que está por trás das desavenças, das intrigas, das brigas, das discórdias? É ele, é o nosso inimigo. Não tenha ódio das pessoas.
Essa contenda você vai vencer por meio da oração, orando pelos que te perseguem para que sejam libertos, abençoando os que te amaldiçoam, para que todo o poder do mal seja quebrado em nome de Jesus, porque o mal se vence com o bem, em nome de Jesus. Amém? É uma arma poderosa, o amor. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando nós não perdoamos ou não pedimos perdão, as nossas orações não são ouvidas por Deus. Ele não as recebe, Ele não as aceita. Por exemplo, Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, escreveu aos maridos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vejam aí. Então, quando um marido, ele maltrata a sua esposa, as orações dele não são mais ouvidas. As orações são interrompidas. Por quem? Pelos demônios. Tá? Para quem que você está orando? Para Deus ou para o diabo? Como é que está o seu coração quando você dobra o seu joelho para falar com Deus? Isso é de arrepiar, não é, irmãos? Já pensou, você fica 15 minutos, meia hora, 1 hora orando, e nenhuma só palavra sua foi ouvida por Deus. Mas o diabo recebeu tudo aquilo, porque no seu coração há mágoas, ressentimentos, inveja, ganância, corrupção, prostituição, pecados não confessados, não abandonados. É grave, irmãos. Em Mateus 5, 23, Jesus nos adverte: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Precisamos sempre nos lembrar disso. Eu fiz alguma coisa contra alguém? Eu preciso pedir perdão a alguém? Peça perdão, porque senão as tuas orações não serão ouvidas e as tuas ofertas não serão aceitas. E quando nós não praticamos a oração, certos demônios não saem. Eu só vou ler mais 2 versículos e encerramos aqui. Marcos capítulo 9, versículo 28. Não precisa abrir a sua Bíblia se você não quiser, não é necessário. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Este e jejum, eu digo com uma certa precaução, porque alguns manuscritos mais antigos não trazem este e jejum. Ele pode ter sido um acréscimo, ou os manuscritos mais antigos o omitiram, mas é difícil que isso tenha acontecido, né? Mas a oração com certeza fazia parte do texto, sem dúvida nenhuma. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Que os seus discípulos, os apóstolos, não haviam conseguido expulsar o demônio de um certo jovem, porque os discípulos não estavam praticando a oração com a intensidade que o Senhor Jesus praticava. Compreendem? Estão compreendendo, irmãos? Há um ditado que eu aprendi assim que eu me converti, que dizia o seguinte: muita oração, muito poder, poder de Deus. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E é uma grande verdade, irmãos, que eu descobri na minha própria vida. Quanto mais nós oramos, menos o inimigo prevalece. Quanto menos oramos, mais o inimigo prevalece. A oração é fundamental. E para nós encerrarmos, Lucas capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus,
sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Será que nós temos pedido o Espírito Santo? O poder de Deus? Amém? É tão importante, irmãos, nós compreendermos o que foi dito hoje aqui, porque a batalha espiritual começa quando nos convertemos. E conversão significa abandonar o pecado e praticar a justiça, praticar a vontade de Deus. Se praticamos a vontade de Deus, se guardamos os mandamentos do Senhor, Ele habita em nós, Ele nos ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos nos converter de verdade. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, vamos deixá-los. Vamos parar de querer agradar a família, os colegas de trabalho, de escola, que nos chamem de fanáticos, que nos chamem de bitolados. Não se esqueçam da grande bem-aventurança que há para todos aqueles que são perseguidos por causa do amor que tem por Cristo. O Senhor nos promete o mesmo galardão que foi dado aos profetas que vieram antes de nós. Isto significa que nós estaremos também assentados à mesa nas bodas do Cordeiro, com Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias. Você compreende o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Mas como está difícil hoje em dia encontrarmos verdadeiros convertidos a Cristo. Por que é tão difícil abandonar o pecado? Por que é tão difícil trocar as vestes, usar roupas decentes, não exagerar na maquiagem? Por que é tão difícil parar de falar palavrão? Por que é tão difícil deixar de ver uma pornografia? Por que é tão difícil deixar amizades mundanas? Porque falta uma compreensão da gravidade do pecado. Como é grave o pecado. E nós precisamos deixá-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque senão estaríamos aqui perdendo o nosso tempo com esta aula de batalha espiritual. Nós só venceremos os demônios se verdadeiramente estamos em Cristo. E se estivermos realmente em Cristo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.